Então, o capítulo de hoje, boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Esse evangelho poderá ser assistido a qualquer hora pelas pessoas, então o, o cumprimento, tem que ser mais amplo. Esse capítulo de hoje vai ser a fé transporta as montanhas, né? O poder da fé. Fazer nossa prece inicial, né? Senhor Jesus, Mestre, Pai de luz, Pai de misericórdia, Senhor Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia enviado por Deus para nos ensinar a amar. Senhor, guia nossos passos, guia esse evangelho, protege nossa casa, protege nosso lar, protege nossos familiares, nossos amigos, protege nossos caminhos, livrai-nos todos nós do mal. Que a tua proteção, Senhor, se estenda por muitos dias, todos os dias da nossa vida. Que Jesus seja nosso guia, que o seu amor seja nossa luz, que a paz de Jesus nos acompanhe e esteja conosco de dia e de noite. Que assim seja. Então, o nosso capítulo de hoje é a fé transporta montanhas. Nós vamos estudar hoje aqui, fazer algumas reflexões sobre o poder da fé. Você pode começar, filho. Capítulo 19. A fé transporta as montanhas. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e desbravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. O que eu vos digo é verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transportar-te daqui para ali, e ela se transportaria. Pronto. E nada vos seria impossível. Maravilha, então a primeira coisa daqui que me vem à mente agora é tirar o misticismo da palavra demônio, por exemplo, né? Então é muito comum, né, na humanidade, pelos interesses materiais, e é exatamente isso que a religião deve combater, né? E é para isso, principalmente, que Jesus veio trazer a lei do amor, porque onde há amor, onde há muito interesse espiritual, há muito interesse em crescimento espiritual, que é crescimento moral. E não há interesses por poder, pelo vil metal, por dinheiro, que suplante as glórias que o Espírito deve alcançar, que é aquilo que Deus quer para nós. Então a primeira palavra a ser combatida agora aqui é essa palavra aqui, demônio. Então é muito comum nas sociedades humanas a modificação da palavra ou até sua deturpação. Mudança de sentido. A mudança de sentido, ela ocorre ingenuamente, mas também ocorre propositalmente. É muito provável que essa palavra tenha sido modificada propositalmente. Porque demônio tem origem de raiz latina e de raiz grega, né? Eu não vou saber dizer agora detalhadamente. Tem o Diamond, né, que Arthur falou aí, né? Diamond, que também é diamante. Então, salvo engano, mas aí é bom também eu não saber de tudo, porque quem está acompanhando esse evangelho vai pesquisar e vai estudar e vai se esclarecer
também, na raiz grega, né, o daimon, né, que é demônio, daimon, é um espírito. É um espírito. E nessa cultura onde surgiu, né, essa palavra daimon, as palavras têm sentido. E essa palavra surgiu nessa cultura, existia nessa cultura, nesse momento, né, histórico, né, um momento histórico que compreende um momento dentro do momento bíblico também, né, que foi traduzida, a Bíblia foi traduzida do hebraico, né, e aramaico, né, que a Bíblia é um conjunto de escritos de diversas categorias, né, de cartas, crônicas, cânticos, que são os salmos, né, e assim por diante. Então, assim, cartas de Paulo, né, então são cartas, né, leis civis, etc. Então, isso tudo tem escritos bíblicos que tem mais de 1.500 anos de diferença um para o outro. Então, nesse contexto, a palavra daimon, né, quando a Bíblia foi traduzida primeiro do hebraico e aramaico para o grego antigo, né, salvo engano o grego koiné, e aí quem for estudar vai ter essa dúvida. Lá encontrou, né, na tradução, o daimon. Daimon, diamante, espírito. Se entendia, e esse entendimento se perdeu, é uma pena, né, que a sociedade, ainda hoje eu vi uma palestra de Jorge Alahá, e ele falava, né, que a humanidade, né, nos últimos, né, milhares de anos, né, nos últimos, sei lá, 20 mil, 50 mil anos, ela aprendeu e desaprendeu várias coisas, ou seja, desenvolvia uma coisa esquecia, né? Até que se consolidou com a vida do povo de Capela, né? Da constelação do Cocheiro, que se consolidou, né, com as civilizações formadas, né? Incas, maias, astecas, egípcios e tantas outras, né? Que se consolidou, conhecimento se consolidou, porque uma tribo, sei lá, sabia cultivar a terra e tal, dominava a agricultura. Aí vem outra tribo, matava a maioria e tal, e aí o resto não sabia. E aí se perdia o conhecimento. Então, esse daimon, esse diamante, era um espírito. E não importava se o espírito era bom ou ruim. Era um espírito. Dizia-se, dava-se o nome de daimon aos espíritos bons, elevados, e daimon aos espíritos menores. Afinal de contas, né, provavelmente se entendia como saídos da mão de Deus. E só sai da mão de Deus daimons, diamantes brutos que serão lapidados, né, na forja das encarnações. Não é? Então, com certeza o entendimento beirava algo parecido com isso. Então, daimon, diamantes. Mas aí, não sei em que momento das trevas da mente humana, né, que é uma treva da mente humana, né, o ser humano na ganância de dominar, de controlar, né, ele modifica as coisas. Não sei que momento, né, eu sei o momento que a encarnação foi tirada da igreja, né, que foi o concílio, né? Foi qual, Arthur? O concílio? Segundo concílio de Constantinopla, em 1400 1400 e alguma coisa, Arthur falou aqui, né? O segundo concílio de Constantinopla. Então, tiraram a reencarnação. Então, não sei que momento o diamante sai da mão de Deus, vira demônio, vira um bicho, uma coisa ruim. Então, assim, é uma infantilidade imensa, é uma destruição. Um chifre que tem fogo e ele fica te furando com... Então, assim, quem fez isso fez um grande mal para aquilo que Jesus quer para a humanidade, que é crescimento, né? Ou seja, atrasou a humanidade com a crença de um ser maléfico. Não existe. Então, daimon, toda vez que vocês ouvirem e verem essa palavra, daimon, né? Toda vez não, né? A maioria das vezes, porque chegou a tal ponto o erro, que o erro se tornou uma verdade. Então vai ter horas que na Bíblia demônio vai se referir a coisa ruim, mas não deixa de ser um espírito, não é um ente, uma entidade criada por Deus, não. Demônio não existe. Vai se referir a demônio como uma coisa ruim, mas saiba que daimon é diamante. Então, nesse contexto, né, em que Jesus, né, aqui começa.
Ó raça incrédula, aqui. Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino aqui, trazer aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o Daimon, né? E tendo Jesus ameaçado o Daimon, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Ou seja, o Daimon, o espírito, né? Que hoje a gente já sabe que é um obsessor. E dentro do meio espírita, a gente vai aprendendo, vai evoluindo também o estudo, né? Porque quando nós começamos a estudar espiritismo, a gente coloca toda a culpa no obsessor. Só que nós enquanto espíritas que estudamos, nós não podemos transformar o obsessor em um Daimon que é culpado de tudo, um diamante, um demônio que é culpado de tudo, né? Ou seja, o obsessor não é culpado de tudo. Se nós nos ligamos, se nós conseguimos conectar com o obsessor que nos prejudica, alguma coisa nós temos que conecta com ele, não é? Então, alguma dívida ou alinhamento, né? Alguma dívida, alguma coisa, né? Algum gosto, né? Algum gosto parecido, alguma coisa. Sintonia. Alguma sintonia, exatamente. Só que o que acontece? Por que a gente chama, né? Por que chamamos de obsessor? Porque ele está numa sintonia com a gente, uma obsessão. E o que acontece? Como as leis imutáveis, né? Imutáveis entre aspas, né? As leis universais, a que estamos sujeitos, elas funcionam muito bem e nós não conhecemos o funcionamento, e quem está desencarnado e tem intelectualidade, né? Não quer dizer que é bom, é bondoso. Tem intelectualidade, mas é mau e conhece as leis, muitas das leis de Deus que a maioria da população humana não conhece. O que é que eles fazem? Utilizam-se dessa sintonia, né, para exercer um prejuízo a nós, que pode ser uma vingança, ou que pode então o obsessor ele pode estar se vingando de nós, ele pode estar apenas satisfazendo seus desejos mais terrenos, né, mais materiais possíveis. Então é isso. Então esse é o Daimon, esse mesmo Daimon, né, demônio, vamos ler Daimon, esse mesmo Daimon que é um irmão nosso, né, um irmão desencarnado que tem alguma conexão conosco, como foi dito, né? Uma conexão de sintonia, de vibração, buscando alguma coisa, né? Buscando uma vingança, buscando um conforto, buscando um carinho, mas de uma forma excessiva, né? Que prejudica a gente, né? Buscando a satisfação de uma vontade de uma coisa que ele não tem mais, né? De energias densas que estão na matéria. E nós, como estamos na matéria, se estivermos sintonizados com essa vontade, vamos fazer, seja álcool, seja bebida, seja tantas outras coisas que sejam em excesso, né? Não estou falando de nada que não seja em excesso. Tudo aquilo que não é em excesso, não tem problema nenhum. O problema é sempre o excesso das coisas, né? Sim. Porque senão a gente condena as coisas. A gente vai condenar o álcool? Não, o álcool serve para limpar a roupa, limpar a mesa, né? Álcool serve para beber também. Se a pessoa beber, como o pessoal bebe, né? Uma taça de vinho, um cálice de vinho e tal, mas não é para entorpecer os sentidos, né? Se o álcool for entorpecer os sentidos, aí já é um problema. A mesma coisa que se fala muito, né? Se fala do álcool, se fala do cigarro, se fala do sexo, se fala de uma série de coisas, né? Mas tem que saber que é o excesso da coisa, né? Tudo Deus colocou no mundo, tudo Deus permitiu, né? Então é isso, né? Esse trecho aqui de Daimon. Então é isso, né? Então, e aqui ele continua, né? Os discípulos vieram então ter com Jesus. Em particular, lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: por causa de vossa credulidade. Olha aqui, credulidade como sinônimo de fé, né? E aí nós vamos ver, porque falta de crer, né?
Quem crê tem fé, quem não crê não tem fé. Né? E aí Jesus vai explicar. Por causa de vossa credulidade. Cadê aqui? Por causa de vossa credulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé, a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, aqui é uma parábola, né? Jesus, nesse momento, não fala de montanha, né? Ele não fala de montanha. Essas montanhas a que se refere, né? E aí, quando nós estamos na nossa luta, né, para fazer nossa reforma íntima, a gente entende bem o que é essa montanha, né? O que são essas montanhas. Essas montanhas são as nossas imperfeições, que cada um conhece a sua e cada um feliz de quem conhece. Tem sobre o conhecimento a sua insegurança. Então feliz de quem conhece, primeira coisa. Porque quem disser em cima da terra que não tem perfeição nenhuma, então já está competindo com Jesus. Né? Já está competindo com Jesus. Então, feliz de quem conhece as suas imperfeições. Né? Eu conheço algumas das minhas, né? Não precisa nem conhecer muitas também, não vou dizer que conheço todas, porque se eu conhecer todas eu enlouqueço. As poucas minhas que eu conheço, eu estou lutando contra ela. E tem algumas delas que eu travo batalhas ferozes, né? Batalhas que só Deus e eu sabem. Então, assim, enquanto que para outros, mas aí é uma questão de visão, né? Enquanto para mim é uma imperfeição, né? Porque eu quero me espiritualizar. E se espiritualizar é você vencer a matéria, né? Quando diz lá, Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Vencer o mundo é isso. Vencer o mundo é você vencer a matéria. Cuidado, filho. Se você puxar, eu posso derrubar aqui o celular. Vencer o mundo é isso. Vencer o mundo é vencer a matéria. Né? Ou seja, a matéria não tem nenhuma influência sobre você. Né? O grande sábio... Pode falar. O grande sábio, né, indiano, Satya Sai Baba, ele tem uma frase... Né? O avatar, né? Autodenomina o avatar. Isso. Ele tem uma frase muito pequena, mas é muito grandiosa. Né? Ele diz assim: enquanto existir desejo, haverá sofrimento. Desejo de algo material. Exatamente, desejo de algo material, é lógico. E a palavra desejo não é isso. Isso, exatamente. Sim, desejo devemos ter, desejo de ter as coisas. Sim, não estamos falando desejo de coisa boa, né? Estamos falando desejo de coisas materiais. Né? Por isso que a frase dele é muito pequena, mas assim, é para ser... Para ser pensado. É para ser pensado. Igual as parábolas do Cristo. Igual as parábolas do Cristo. Então, assim, desejo de coisas materiais ou de coisas ligadas à matéria. Desejo de sensações que não são sensações que elevam, mas sensações que satisfazem os sentidos, a fisiologia humana. Né? Então, assim, agora pense numa alma. Né? Enquanto houver desejo, não haverá felicidade. Pronto. Aí você pega quem? A gente sai da Índia e vem para a Bahia. Né? Irmã Dulce. Então, com certeza, Irmã Dulce tinha felicidade. Porque o desejo que ela tinha era só desejo nobre. De ajudar, né? De ajudar pessoas. Então é isso. Então desejos materiais, de sensações, de sentidos, né, de coisas materiais, de bens materiais, ou de coisas que derivam da matéria, esses desejos é que escravizam o ser humano. Ou seja, para a alma se elevar, né, ela precisa realmente se desmaterializar, né? Como nossa amiga Luana lá no estudo fala, né? Desmaterializar. Então é isso. Vamos lá, né? Vamos entrar agora, falamos demais, né? Principalmente sobre a questão do Daimon, né? Que chamam de demônio, né? E falamos sobre a questão da fé que transporta a montanha, que as montanhas, né? Não são montanhas materiais, são montanhas morais. Né? Agora, você pode ler aí, filho, vai entrar na discussão do próprio Evangelho. Né?
Esse evangelho, você vai ler agora, não vou comentar não, porque senão vai ficar muito longo. No sentido próprio, é de certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais, que não se pode fazer quando se duvida de si, mas aqui unicamente no sentido moral que se deve entender as palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, uma palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões de quem trabalha para o progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Só um minutinho. Então, deixa eu só comentar rapidinho. Então, assim, é basicamente aquilo que foi comentado mesmo, né? Já falando sobre, né? Sobre as montanhas, né? E ele deu aqui bom exemplo, né? Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, o fanatismo, né? As paixões orgulhosas. São tantas outras montanhas, né? Que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então é isso. Pode ler o próximo. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer e realizar grandes coisas. Então é isso, né? É engraçado que, assim, eu quero preparar uma reflexão sobre fé, caridade e esperança. Então, a fé é a certeza, né? Como ele disse aqui no Evangelho, né? Ele falou aqui, né? É a confiança de que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, a fé ela é maior que a esperança, né? Por isso que minha reflexão vai ser esperança, fé e amor. O amor é completo, é tudo, né? Então, pode ver o próximo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que se sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza, quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então, só fez confirmar, né, que a fé é uma certeza. É uma certeza de que as coisas vão acontecer. E aí tem um ditado popular no meio de nós, na nossa cultura aqui brasileira, né, que é: as coisas acontecerão no tempo de Deus. E é preciso entender que esse tempo de Deus é o tempo do nosso crescimento, né? O tempo de Deus para mim, para a realização, para o acontecimento de uma coisa que eu tenho fé, não é o mesmo tempo de Deus para você. Porque esse tempo de Deus, para cada um de nós, depende de cada um de nós. Então, mas tenha fé, as coisas vão acontecer. Pode ler o próximo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alinha à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, que sabe que simples instrumento da vontade de Deus. Não pode nada sem ele, por isso os bons espíritos vêm à sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde.
pela decepção e pelos fracassos que eles são afligidos. Então, fé é certeza, né? Fé não é presunção, ou seja, é o que vulgarmente hoje se diz, né? Fulano se acha, né? Fé é a confiança, nesse sentido aí que está falando, fé é a confiança no alto, é a confiança em Deus, é a confiança em Jesus. E essa confiança no alto, a confiança em Deus, confiança em Jesus, e essa ajuda de Deus, de Jesus, chega através dos bons espíritos, né? Dos anjos, dos santos, né? Seja qual for a sua crença, a sua religião, né? Através daquilo de bom que você crê, essa fé é a certeza, mas não a certeza de egoísmo, de que eu sou eu, de que é eu, né, alinhado com a bondade, que é o que Deus e Jesus quer de nós, vou conseguir as coisas no tempo de Deus. Pode ler o próximo, que é o 5. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade, dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios, e que não são, pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. No caso da vez lá, né, que o cara precisava que curasse um filho e nenhum dos apóstolos conseguiu, né? Aí Jesus falou que eles não tinham fé, né? Por isso que não conseguiram. Exatamente. Aqui agora, esse trecho último aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chegou aqui agora num nível mais elevado, né? Ou seja, ele fala de que, vamos prestar atenção, ó, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, pelo seu intermédio, ou seja, pelo intermédio de quê? Da ação magnética, né? E da fé. O homem atua sobre o fluido. Que fluido é esse? O fluido cósmico universal, que nós estudamos, né? O fluido cósmico universal. O homem atua sobre o fluido agente universal, né? A própria ciência hoje, a ciência avançada, né? É uma pena que a sociedade está tão vulgar que não quer nem saber de ciência mais, da ciência básica, quiçá da avançada. Então a própria ciência avançada hoje já sabe disso. A pesquisa do... O nome da pesquisa, meu Deus. A pesquisa que o cara... Ele pesquisa um fóton. Esqueci o nome da pesquisa agora. É uma pesquisa que se observa uma partícula muito minúscula, né, dessas partículas da física. E que quando a partícula ela é observada por uma pessoa, né, atravessar eu sabia sobre essa pesquisa detalhadamente. Quando ela está sob a ação do olho do observador, ela modifica o comportamento. Ah, sim, já vi. Entendeu? Tem essa pesquisa. Quando tem alguém olhando, né? Quando tem alguém olhando, ou mesmo filmando, ela modifica o comportamento. Né? E aí se pergunta, sim, como é que a ciência conseguiu medir isso? Porque essa pesquisa ela é feita sobre a água, né? E a onda, né? A onda, a minúscula onda que ela provoca na água mostra como ela age sobre o olho do observador e quando ela age quando não tem olho do observador. Ou seja, o movimento da água. É muito interessante essa pesquisa. E essa pesquisa mostra o quê? A atuação no fluido cósmico universal. Que o homem atua, que o pensamento atua nas partículas imateriais ou semimateriais, e essas partículas imateriais ou semimateriais criam as coisas materiais. Por isso tem gente com telecinese. Exatamente, por isso que tem telecinese. E com o olhar e o pensar naquilo, você faz ele mexer. Exatamente, Entendeu? E aí o estudo aprofundado vai diferenciar cada coisa, explicar bem devagar, bem
detalhadamente. Eu olho para um livro e vou mexendo nas partículas dele. Exatamente, porque você vai fazer o quê? Você vai mover as partículas que a gente não vê, né? Que vai ser ou o fluido cósmico universal, ou então o ectoplasma, né? Que vai estar presente, mas quase ninguém vai estar vendo. E esse ectoplasma vai mexer essa coisa e a pessoa vai ver somente o que é visível. E o que é invisível não vai ser visto. Todo mundo tem ectoplasma somente? Todo mundo tem. Então, ele fala aqui, né, que por seu intermédio, né, o homem atua sobre o fluido, aqui, ó, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades que lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. Ou seja, isso é a criação, isso é o poder da fé, né? O poder da fé, agindo, modificando o ambiente em sua volta, criando as condições para que as coisas aconteçam, né? Daí decorre que é aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da vontade dirigida ao bem, operar esses fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígio. Aí ele está falando de uma coisa específica, né? Dos médios de cura, né? Ou seja, é a fé. E junto com essa fé, né, não é, a gente sabe que não é só a fé pura, né? Que é por isso que eu peço que Jesus me abençoe, né, nessa palestra que eu vou fazer. A gente sabe que tem um ingrediente aí que é o amor, né? Ou seja, quando você quer curar alguém, é preciso também você estar imbuído de muito amor, né? Porque o amor, ele vai dar as qualidades a esse fluido, né? As qualidades de cura, a gente fala de método de cura, né? Então, é um tripé maravilhoso, né? Esperança, amor e fé, né? Esperança em dias melhores, no futuro melhor, né? Amor e fé. Então, essa palestra vai sair e vai ser legal. Então, que bom, né? Então, a gente já tem mais um pouco de conhecimento agora, né? Com esse evangelho, né? E sabemos como é que funcionam as coisas. É importante saber como é que funcionam as coisas, né? Por que é importante saber como é que funcionam as coisas? Porque quem não tem fé, passa a ter fé, sabendo como funciona. Porque às vezes você, exatamente, para acreditar tem que saber, né? Exatamente. Às vezes que tem gente que precisa de acreditar, tem que saber, tem que ter conhecimento, né? Porque por quantas situações passamos enquanto encarnados em tantas encarnações, né? Nós vemos, né, quando trata-se de questões mais detalhadas, né, que há espíritos desencarnados que têm medo de Jesus, que não gostam de Jesus. Por quê? Porque a experiência deles foi horrível. Com o nome dele. Por quê? Porque usaram o santo nome de Jesus em vão. Em vários lugares. Em vários lugares do globo. Né? Então, é assim. Então, graças a Deus, né? Graças a Jesus, né? Esse enviado de Deus para apacentar essas ovelhas que somos nós, né? Criaturas ainda humanas, porque tudo se encadeia em progresso no universo de Deus. Deus cria diamantes, diamantes brutos, que serão lapidados, que serão forjados na forja de Deus, que são as experiências nos diversos globos do universo afora, que são as experiências vividas, as encarnações, que é uma parte que conhecemos dessa forja, dessa lava, dessa lapidação dos diamantes, dos diamond. E esses diamantes, pouco a pouco, criados inteligências, princípios inteligentes, que se tornam inteligências, que na escala espiritual evolutiva, pouco a pouco, vai galgando conhecimento e entendimento, se relacionando com a matéria,
e caminhando tal qual formigas de asas, insetos da noite em direção à luz. Assim nós vamos em direção a Deus. Humanos hoje, por uma longa caminhada de 1 milhão de anos, desde as mônadas mais primitivas, desde os seres mais primitivos, que um pedacinho retrata em alguns filmes, como Lucy, por exemplo. Mas, enfim, gratos a Jesus, que pela sua grandiosa luz já está na condição de Cristo e nós na condição humana, seguindo seus passos, até alcançarmos a condição de espírito puro, do mais alto grau, em perfeita comunhão com Deus, e poder, enfim, gravitar em torno de Deus, dessa luz que ilumina e envolve todo o universo. Senhor Jesus, ajudar-nos a levantar a visão e olhar por alto, olhar ao alto, imaginar um céu noturno cheio de estrelas, como se pode ver longe das cidades no interior. É a coisa mais linda do mundo. E seremos, enfim, viajores do universo, de estrela em estrela, de galáxia em galáxia, para a glória celestial de Deus. Que a paz de Deus esteja conosco. Que assim seja.